Qualidade ou quantidade? Eis a questão. Eu vejo Deus tratando esta questão da qualidade dos seus servos, do seu povo, de forma muito interessante. Nós precisamos refletir sobre o assunto. Muitos valorizam somente a quantidade e deixam de lado a qualidade, mas nós precisamos das duas coisas, é claro. Porém, Deus, Ele diz para nós olharmos um pouquinho mais para a qualidade das nossas vidas, qualidade do povo dele, a qualidade daqueles que vão servi-lo, e nós vamos refletir sobre isso. Vem comigo. O livro de Juízes, capítulo 7, versículo 7 diz: E disse o Senhor a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam as águas vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. Então nós vemos aqui que há aproximadamente 32 mil soldados que Deus poderia se utilizar para guerrear contra os midianitas. Porém, Deus, Ele observa muito mais do que nós podemos observar. Deus, Ele olha muito além do que nós podemos ver. Deus, Ele consegue enxergar o coração, a alma, a mente, os pensamentos de cada pessoa. E é claro que aqui, nestes 32 mil, Ele vê que existem pessoas que não estão aptas a caminharem para a batalha. E essas que não estão aptas, com certeza, lá na frente, se fossem, poderia dar algum prejuízo na obra. Mas nós vemos aqui o que o Senhor, Ele quer de nós. Não somente a qualidade, talvez, mas Ele quer muito mais de nós a qualidade, ou seja, a qualidade de vida cristã, a qualidade no serviço. Talvez possamos fazer muitas obras para Deus, mas talvez façamos obras de forma relaxada e Deus, Ele não aceita. Podemos até trabalhar até de forma minguada, somente um pouquinho, mas fazendo com excelência, fazendo com qualidade. E é claro, Deus, Ele vai ser glorificado e Deus, Ele vai estar recebendo essas nossas obras. E eu vejo alguns textos bíblicos falando acerca da qualidade que Deus, Ele quer para o seu povo, Ele quer dos seus obreiros, principalmente da sua liderança dentro da sua casa, e isto é algo que nós não podemos deixar de lado. Êxodo capítulo 18, versículos 21 e 22. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que odeiem a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julgue este povo em todo o tempo. E seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga e eles a levarão contigo. Isso aqui é o conselho que Jetro dá para Moisés, porque Moisés está sobrecarregado na sua obra, na sua lida, na sua labuta. Ele agora tem que fazer uma escolha de buscar ali pessoas, no caso homens, que o ajudassem na obra. Mas observa que o conselho de Jetro é um conselho específico, retratando e referindo a qualidade daqueles que estariam com Moisés para levar a carga da obra do povo do Senhor. Primeiro, homens capazes. Isso significa dizer que nem todas as pessoas que estão em nosso meio, elas estão capacitadas para determinado serviço. Segundo, tementes a Deus. Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da ciência ou da sabedoria. Então nós precisamos desta qualidade, o temor a Deus. Uma pessoa que não teme a Deus, ela nunca vai poder exercer uma obra para a glória de Deus, ela nunca vai poder exercer um serviço com qualidade para Deus. E mais, homens de verdade. O próprio Senhor Jesus, lá em João 17, Ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. São pessoas que odeiam o que é a mentira, o engano, e andam na verdade. Que odeiem a avareza, ou seja, que não estão fazendo a obra visando lucro financeiro. Infelizmente nós vemos que muitos estão no meio cristão, fazendo a obra de Deus não por amor a Ele, nem por amor às almas, mas simplesmente por avareza. É o que Paulo fala lá a Timóteo, que nos últimos tempos homens avarentos estariam vindo no meio do povo cristão. Mas nós vemos aqui o conselho de Jetro, são homens que odeiem a avareza. Isso fala de pessoas de qualidade para exercer a obra de Deus, para estar à frente do povo, para aconselhar, para ouvir as causas e para julgar. Isto fala da qualidade que principalmente os obreiros na casa de Deus têm que ter. Mas é claro, isto aqui também engloba todo o povo de Deus, a qualidade de uma forma geral para o povo santo do Senhor. Esdras capítulo 7, versículo 10.
Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então nós vemos aqui a qualidade deste obreiro de Deus, da qualidade deste escriba sacerdote. Primeiro, ele preparou o coração para buscar a lei do Senhor. Então há um coração voltado para Deus, é um coração inclinado para Deus e para a sua obra e para a sua palavra. E ele prepara o coração primeiro para buscar a lei. Isto fala do quê? Do conhecimento, primeiro para ele. Depois ele diz, a lei do Senhor para cumpri-la. Então ele está agora cumprindo a lei, ele está exercendo a lei, ele está executando a lei, está vivendo a palavra de Deus. Mas por último ele diz, para ensinar em Israel os seus estatutos. Conhecimento teórico, conhecimento prático, conhecimento didático. Os três conhecimentos que estão aqui na vida de Esdras, que nós precisamos ter também na nossa vida, não somente a questão da liderança para se ensinar na igreja, mas também para se viver a palavra de Deus na íntegra, no seu dia a dia. Atos 6, a partir do versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Então nós vemos aqui, mesmo que fosse um trabalho simplesmente na questão diaconal ou na questão de servir ali às pessoas, era importante estas características aqui. Primeiro, a boa reputação. Não seriam pessoas levianas, não seriam pessoas que viviam no pecado, mas pelo contrário, pessoas de boa reputação. Segundo, cheias do Espírito Santo. 7 varões cheios da plenitude do Espírito de Deus. Fazer a obra de Deus, viver a vida cristã, sem a plenitude do Espírito Santo não dá. Isto fala de uma vida de qualidade, a qualidade está em primeiro lugar. E também de sabedoria, a mente de Cristo em nós. Então nós precisamos sim destas 3 qualidades, destas 3 características para fazer também a obra de Deus, para fazer a vontade do Senhor. E eu vejo isto logo no início da igreja. No início da igreja, estes 7 varões aqui, esses 7 irmãos estão sendo convocados. Mas primeiro foi-se fazer uma análise, primeiro foi-se fazer ali uma averiguação sobre a vida dessas pessoas. Isto fala de pessoas que estão buscando qualidade, não somente a quantidade de pessoas. 2 Timóteo 2, versículo 15, o que Paulo vai falar para o seu pupilo, para o seu discípulo Timóteo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Um obreiro que não tem essas qualidades ou essas características, ele não pode exercer o pastorado, ele não pode exercer um cargo de liderança na igreja. Porque Paulo começa dizendo, primeiro, procura apresentar-te a Deus. A minha pergunta é, a quem nós estamos nos apresentando? Aos homens ou a Deus? Porque se nós observarmos o Antigo Testamento na vida do rei Saul, ele estava preocupado mais em se apresentar para as pessoas, para os homens, do que se apresentar para Deus. Mas Paulo, quando escreve para Timóteo, ele diz, primeiro, procura apresentar-te para Deus. O seu compromisso é com Deus, o seu ofício primeiro para com Deus. Aí ele vai dizer, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Isto fala do testemunho pessoal, isto fala da conduta de vida que o obreiro precisa ter. E é claro, o cristão de uma forma geral precisa ter isto aqui. Ele não pode ter do que se envergonhar. E por último, Paulo vai dizer para Timóteo, o bom manejo da palavra. Isto fala de leitura bíblica, fala da meditação, fala de sermos instruídos, de sermos ensinados, de orarmos a Deus e pedimos o quê? O entendimento espiritual da palavra. E em Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14, olha o que Jesus fala para nós como cristãos de uma forma geral. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Isto fala de uma vida de qualidade, de vida cristã em alta, com excelência para Deus. Primeiro, sal da terra, depois, luz do mundo. E se nós não tivermos essas duas coisas, nós não poderemos servir a Deus, nós não poderemos servir como verdadeiros cristãos, porque as pessoas vão observar, sim, o nosso estilo de vida e a nossa qualidade de vida cristã. Qualidade em primeiro lugar. Esse é o tema da minha mensagem, eu gostaria que você refletisse sobre isso, eu gostaria que você
trouxesse essa mensagem para você, que você analisasse o estilo de vida que você está seguindo, se está tendo qualidade segundo a própria palavra de Deus. E é claro, com estas qualidades você será agradável a Deus e com certeza muitas pessoas se chegarão ao Senhor por causa da tua vida, por causa da tua conduta e por causa da tua qualidade. Deus te abençoe e que você venha refletir sobre isso. Mas qualidade em primeiro lugar. Deus te abençoe em nome de Jesus.